9 pessoas foram presas, acusadas de envolvimento na tentativa de assalto a uma transportadora de valores em Santo André, na Grande São Paulo. A quadrilha tinha um arsenal escondido. Entre as armas, havia 2 fuzis com poder de perfurar a blindagem de um carro forte. Ainda de madrugada, os 7 suspeitos presos em flagrante numa chácara em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, passaram por exame de corpo de delito. Uma conta de água encontrada com eles levou a polícia até esta casa na zona leste da capital. Lá dentro estava o arsenal usado pelo grupo. Rádios comunicadores, coletes à prova de bala e 25 fuzis. 2 deles .50, capazes de derrubar aeronaves. Parte da munição apreendida é a mesma usada pelo Exército de Israel. Na garagem, 3 carros blindados usados na ação. Na madrugada de quarta-feira, mais de 20 homens levaram pânico aos moradores de Santo André. Eles explodiram o portão de entrada de uma transportadora de valores. Os vigilantes reagiram e conseguiram impedir a invasão da empresa. Na fuga, os criminosos espalharam pregos nas ruas e incendiaram diversos veículos para impedir a perseguição policial. Ainda durante a noite, outros 2 suspeitos foram presos na Zona Leste. A polícia diz que entre os presos está um dos chefes da quadrilha. Pela precisão da ação, os investigadores acreditam que pessoas ligadas à transportadora de valores também estejam envolvidas. Tem alguém que tem conhecimento a respeito da rotina da empresa, não sei se é funcionário ou não, que está passando informação para ele. A polícia estima que só em armas a quadrilha tenha investido mais de R$1,5 milhão. Agora há pouco foi preso um suspeito de participar do roubo à transportadora de valores em Santos 4 meses atrás. Com ele foram apreendidos 6 fuzis e muita dinamite. Um empresário argentino é cercado por assaltantes quando chegava em casa na zona sul de São Paulo. Ele acelera o carro e atropela um criminoso. Depois, desce do veículo e entra em luta com o homem. Um cúmplice aparece e atropela a vítima. Os assaltantes fugiram e o empresário sofreu ferimentos leves. Um promotor de justiça se envolveu numa confusão em frente a um bar em São Marcos, na Serra Gaúcha. Com a arma em punho, Evandro Lobato reclama do som alto que não deixava dormir. Durante a discussão, um segurança do local consegue acalmar o promotor, que vai embora. Ele será investigado por ameaça. Tiroteio na Vila Cruzeiro, comunidade da zona norte do Rio. Uma moradora filmou o momento em que um policial ferido é resgatado por colegas depois de ser baleado por criminosos. O PM foi atingido no braço e levado para o hospital. A mãe da jovem mineira que desapareceu há 50 dias espera que investigações no Rio de Janeiro tragam informações sobre a filha. O advogado da família desconfia de um namorado virtual da garota. As novas buscas, agora no Rio de Janeiro, encheram Luciene de esperanças. Coração de mãe diz que ela está bem. Que ela vai voltar? Vai voltar, tem fé em Deus que ela vai voltar. A estudante Ana Paula Lopes, de 15 anos, desapareceu há quase 2 meses. Foi vista pela última vez neste ponto de ônibus, perto de casa, na cidade de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Um mês depois, alguém acessou a conta dela em uma rede social. E desde então, nenhuma nova pista. Hoje, o advogado da família pediu uma acariação entre 3 amigos de Ana que entraram em contradição em depoimento. Também solicitou buscas em 2 endereços no interior do estado do Rio de Janeiro. Ela parece que possui um relacionamento, talvez virtual, no Rio de Janeiro. É necessário que essa pessoa que nós estamos apontando lá no inquérito policial passe o celular para a polícia periciar. A única coisa que a gente quer realmente é ela de volta. A imagem de uma criança ferida na Síria chocou o mundo hoje e escancarou a urgência do fim da guerra. Com o rosto coberto de poeira e sangue, o menino resgatado dos escombros de casa comoveu o mundo. Omran Dakmish, de 5 anos, morava com a família num bairro controlado por rebeldes em Alepo. A área foi bombardeada. Omran, os irmãos e os pais, apesar dos ferimentos, sobreviveram.
A guerra civil na Síria consome o país há 5 anos. Imagens como essa não são raras, mas o garoto sentado, em choque, chamou a atenção para o que está acontecendo e ecoou a angústia global por um fim do conflito, que já matou 500 mil de pessoas. Num ato simbólico de revolta, o representante da ONU encerrou a reunião sobre a ajuda humanitária no país. Como não há pausa no confronto, a ajuda não chega a nenhuma cidade, declarou. Mais tarde, a Rússia, apontada como autora do ataque a Alepo, concordou em negociar um cessar-fogo de 48 horas por semana. A decisão do Supremo Tribunal Federal de dar às câmaras de vereadores o poder de tornar inelegíveis os prefeitos com contas rejeitadas já provoca a reação de entidades civis. A falta de clareza na legislação anterior, que causava decisões diferentes para processos baseados na lei da ficha limpa, foi criticada pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, na sessão desta quarta-feira. Esta lei foi tão mal feita que parece que foi feita por bêbados. Pela lei antiga, um prefeito se tornava inelegível se as contas do município fossem reprovadas pelo Tribunal de Contas local. Agora, com a decisão do Supremo, é necessária a reprovação da Câmara Municipal. A Associação dos Tribunais de Contas promete recorrer. Não dá para comparar a estrutura que tem os tribunais de contas, com mais de 16 mil auditores hoje, né? Membros especializados em contas públicas, com passar esse julgamento, esse juízo de valor para as câmaras de vereadores. Não estão estruturadas. O ministro Luiz Fux chegou a sugerir que o novo entendimento só fosse aplicado a partir de 2018, para evitar uma série de recursos na Justiça em ano de eleições municipais. Mas a maioria dos ministros entendeu que caberá aos outros tribunais seguirem a decisão do Supremo e, com isso, acabar com a polêmica. Acho que é uma lei que atende algumas demandas importantes da sociedade brasileira por valores como decência política e moralidade administrativa. Portanto, acho que a lei é boa e nós devemos continuar a aplicá-la. Uma apresentadora de TV inglesa está internada em estado grave no Rio de Janeiro. Ela está em tratamento para um caso raro de malária. A apresentadora inglesa está internada neste hospital em Copacabana, na zona sul do Rio, e tem uma forte infecção causada por um tipo raro da malária. Charlie Webster, de 33 anos, é embaixadora da delegação britânica nas Olimpíadas. Ela participou da cerimônia de abertura dos Jogos e, em seguida, começou a passar mal. A apresentadora teria desembarcado no Brasil um mês antes. Pelo menos 7 dias antes do início dos sintomas, a pessoa tem que ter sido exposta ao parasita através da picada do mosquito que transmite a doença. Charlie Webster partiu de Londres de bicicleta num trajeto que terminou no Rio de Janeiro. Ela arrecadava dinheiro para a caridade. A malária teria sido adquirida durante a rota de 5.000 quilômetros. A apresentadora fazia várias postagens em redes sociais, inclusive sobre seu estado de saúde. Mas o último registro foi feito no dia 9. A assessoria da apresentadora não comenta sobre o estado de saúde, mas o jornal britânico The Sun publicou que ela está lutando pela vida. O juiz federal Sérgio Moro determinou novamente a prisão do lobista e doleiro Adir Assad. Ele é investigado em 3 operações diferentes, incluindo a Lava Jato. O Superior Tribunal de Justiça havia revogado a prisão relacionada a uma dessas operações, mas Adir Assad deve voltar à cadeia. Um engavetamento envolvendo 10 veículos provocou um grande congestionamento no anel viário de Belo Horizonte. 4 pessoas foram socorridas no local. Elas tiveram ferimentos leves. Produtos falsificados com a logomarca dos Jogos Olímpicos foram apreendidos em Copacabana. Camisetas, medalhas comemorativas e bonés eram vendidos pelos ambulantes. 9 pessoas foram detidas. Uma série de 3 ataques deixou pelo menos 12 mortos no leste da Turquia. 2 atentados aconteceram em postos policiais e deixaram centenas de feridos. Ninguém assumiu a autoria dos ataques, mas o governo acusa rebeldes curdos que estariam ligados à tentativa de golpe no país. Mais um registro de violência política na Baixada Fluminense. Mal começou a campanha eleitoral e um candidato a vereador de Nilópolis foi morto a tiros. Desde o fim do ano passado, 11 pré-candidatos foram assassinados na região.
No terceiro dia de campanha oficial, a guerra política na Baixada Fluminense fez mais uma vítima. Um candidato a vereador foi assassinado quando saía de casa às 8 horas da manhã em Nilópolis. Oswaldo da Costa Silva, conhecido como Ratinho, já ocupou os cargos de vice-prefeito e secretário de Meio Ambiente do município. Foi muito tiro e a família está arrasada com a situação. Era uma pessoa de família, uma pessoa que todo mundo gostava dele. Desde novembro, 11 pré-candidatos foram mortos na região. A Procuradoria Regional Eleitoral do Rio identificou a atuação de grupos paramilitares e pediu ao Ministério Público uma investigação sobre crimes políticos na Baixada Fluminense. Em menos de 12 horas, uma execução e um atentado com características de crime de vingança. Aqui em Belford Roxo, também na Baixada Fluminense, homens armados dispararam contra um grupo de pessoas que estava num bar. 2 crianças e 3 adultos ficaram feridos. O carro parou na esquina e saiu dando tiro em geral. Nos 2 casos, a polícia ainda não tem pistas dos criminosos. Uma pesquisa aponta que os turistas aprovaram o Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. Americanos, argentinos, franceses, turistas estrangeiros com o maior número durante as Olimpíadas no Rio. Entre os visitantes brasileiros, paulistas, mineiros e brasilienses foram os que mais circularam por aqui. A maioria não quis saber de agências de turismo. Todo por nossa conta e por internet. O Ministério do Turismo apontou que segurança e transporte público foram bem avaliados pelos visitantes. E o melhor é que grande parte deles pretende voltar à cidade. A gente recuperou a imagem do Rio porque lá fora, às vezes, as pessoas não entendem direito que o Rio de Janeiro é urbano, uma cidade que, enfim, muito boa de se viver. A hospitalidade foi o item mais bem avaliado pelos turistas internacionais. Praticamente 100% deles se sentiram em casa. Já nos locais de competição, eles não gostaram dos serviços e muito menos dos preços relacionados à alimentação. Se eles estão reclamando que trazem dólar e euro, eu estou achando muito caro. Temporais com granizo podem atingir a região sul do Brasil nesta sexta-feira. O granizo se forma em nuvens com até 80 graus negativos. As gotículas congelam e formam pedras de gelo que, quando ficam pesadas, caem até o solo. Pancadas de chuva atingem esta área entre o sudeste e a região norte. À tarde faz 38 graus em Cuiabá e no Rio de Janeiro 28. Em Florianópolis, risco de temporais e a máxima é de apenas 20 graus. Em Natal, faz 31. Em Manaus, 37. Em Maceió, tempo firme e máxima de 29 graus. Por enquanto, é segredo e muito bem guardado. Mas especialistas de mercado apostam que vai ser um sucesso. Hoje, o apresentador e humorista Fábio Porchat recebeu profissionais da propaganda para falar sobre o novo programa aqui na Record. Anunciantes e executivos do mercado publicitário num café da manhã. Fábio Porchat contou detalhes sobre seu programa que estreia na semana que vem na Rede Record. O programa é gravado no dia, para o ar no dia, os monólogos, para justamente ser quente. Hoje em dia, se eu faço uma piada com a presidente hoje, à noite é outro presidente. Então não dá, né, para ficar criando uma piada com uma semana de antecedência. A atração vai ao ar nas noites de segunda a quinta-feira. Ele é realmente o inovador, ele é o irreverente, ele é o que faz acontecer. Nós vamos ter o fim de noite do brasileiro muito melhor, se imagina. As pessoas vão dormir muito mais felizes porque vão estar realmente assistindo um programa de vanguarda. Ator profissional, humorista, roteirista e um improvisador nato. Todos esses talentos de Fábio Porchat terão espaço no programa, que além de entrevistas, vai trazer também esquetes e muita interação com a plateia. É super importante o perfil que ele tem, né, com o jovem da internet, conectado, todas as classes sociais, então cai que nem uma luva nesse momento importante para a indústria como um todo. Os especialistas em mídia acreditam que Fábio vai trazer para a TV aberta um público novo. Eu acho que esse pode ser um dos grandes programas com uma relação muito intensa
da TV aberta com o universo da internet digital. Para os profissionais de comunicação, faltava um programa como esse na TV brasileira. Eu acho que o tom que o Fábio pode dar, que essa coisa da irreverência, com muita inteligência e muito humor, só o Fábio Porchat tem. Ele é um nome que chama muita atenção, né? O público quer ver, quer estar perto. Eu acho que a gente vai ter um programa super divertido e eu acho que a gente precisa disso na televisão brasileira. Porchat fez mistério sobre quem será o primeiro entrevistado do talk show, mas adiantou alguns entrevistados com quem já gravou. Pedro Cardoso, MC Guimê e Sasha, a filha de Xuxa e Luciano Zafir. Não falou nem pra mãe, eu convenci com muita lábia, ligando, mandando mensagem. A sorte é que ela é muito fã do Porta dos Fundos. Ela ama, assiste todos os vídeos. Então, ela estava ali falando também com uma pessoa que ela gosta. Então não era só dar uma entrevista, era estar do lado ali do cara do Porta dos Fundos. Então eu saí para jantar, levei ela e as amigas para jantar. Porchat estreia na próxima quarta-feira, dia 24, depois do programa do Gugu. Nunca mais você faz isso na sua vida. Vai espantar o povo. Desculpa, eu já peço desculpa. Porchat é muito... Vai indo, vai indo. Fica então o convite. Na próxima quarta-feira tem estreia aqui na Record. O programa do Porchat começa depois do Gugu. A polícia chegou aos suspeitos de envolvimento em 2 assaltos que terminaram em morte em Porto Alegre. Uma das vítimas teve o carro roubado e a outra, uma moto. Richard Correia Petri, de 19 anos, está preso acusado de atirar e matar Graziela Lerias. Ele se apresentou na delegacia acompanhado de um advogado e nega envolvimento no crime. Ele foi reconhecido, sem sombra de dúvida, pela irmã da vítima. No carro de Graziela, que foi encontrado queimado, havia vestígios de um título de eleitor que seria de Richard. O outro suspeito, Davi Moreira de Oliveira, se entregou hoje. A polícia também apreendeu um adolescente suspeito de outro latrocínio cometido menos de 1 hora após o assalto à médica. O rapaz, de 17 anos, tem antecedentes por porte ilegal de armas, tráfico de drogas e homicídio e teria roubado uma moto para atender uma encomenda de receptadores. José Luiz do Sacramento foi morto quando chegava com o filho no prédio onde trabalhava como porteiro. Mesmo sem reagir, foi atingido com um tiro e morreu no local.